A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor. Para você que está comigo nesse propósito de 365 dias de oração até o altar, glória a Deus que nos deu essa vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o dia 166, não é isso? E o tema da nossa oração é: seja humilde ao servir. Nós vamos orar conforme aquilo que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4, onde diz assim a palavra do Senhor: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sim, nós vamos orar acerca dessa característica, vamos pedir ao Senhor que não apenas nós, mas também aqueles por quem oramos, aqueles que são alvo das nossas orações, sejam pessoas humildes no servir ao Senhor, no servir na casa do Senhor, no servir aqueles a quem aprouve ao Senhor, conceder-nos a graça de poder servir. Porque muitas vezes nós gostaríamos de servir, nós gostaríamos de intervir em alguma situação que possa ajudar o outro, mas nem sempre é possível. Então, quando convém e quando podemos, que seja com amor, com voluntariedade, conforme nós já oramos, e fundamentalmente com humildade. E por que a importância de pedirmos a Deus essa humildade? Porque a igreja do Senhor está se amoldando às práticas mundanas. Jesus nos ensinou que aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas o que mais conseguimos identificar é essa incapacidade de muitos da fé fazer boas obras sem buscar louvores para si. Fazer boas obras sem querer que o mundo inteiro saiba do que foi feito. Então você vê pessoas vulneráveis sendo expostas em suas vulnerabilidades porque aquele prato de comida que lhe foi dado ou aquela boa ação que lhe foi feita foi feito com um preço. O preço da exposição de sua imagem, o preço da exposição de sua vulnerabilidade. Isso é muito comum nos dias de hoje. Então, vamos orar ao Senhor para que essas pessoas por quem oramos sejam reformadas, tenham corações reformados, porque nós precisamos ser assim. Mas aqueles que estarão conosco e que serão conosco um só corpo, vivendo uma só carne e um só espírito, também tem que ser assim. Tem que ser assim. Então essas pessoas precisam ser humildes ao servir ao Senhor e ao próximo, exercendo o ofício da caridade por amor e com humildade, não por vaidade, não para somar adjetivos, ou seja, elogios à sua própria reputação. Porque tudo que nós fazemos é por Cristo, com Cristo e para Cristo. E se não for assim, qualquer obra das mãos de quem o faz seria inútil. Há temas que são tão óbvios, mas ao mesmo tempo tão necessário de ficarmos lembrando e orando a respeito na presença do Senhor, Tão fundamentais, porque o amor é a base, é o fundamento do Evangelho. Nós temos conhecimento de que o nosso Deus é amor. Deus é a essência do amor, daquilo que nós entendemos como amor. Então, quando você ama o seu próximo,
você faz o que tem que ser feito, aquilo que você pode fazer, o bem que lhe convém fazer, sem vaidade, com humildade, com a finalidade de engrandecer o reino, de engrandecer a Cristo. Mas a igreja do Senhor, ela tem sido vista como pessoas rancorosas. E nós sabemos que desde sempre, né, foi assim, em diversos momentos da história da igreja e até mesmo dos profetas de quem nós ouvimos falar. Houveram profetas que apanharam na cara, no rosto, na boca, porque falaram a verdade, porque ousavam dizer, olha, você está errado. A espada do Senhor vai cair sobre você porque você está agindo assim. Olha, Deus mandou dizer assim, assim, assim. E aí o profeta falava palavras de prumo, mas as pessoas queriam ouvir palavras de conforto, mesmo estando em pecados, mesmo não estando dispostas a abandonar seus pecados e a mudar. E por isso a noção de rancor era atribuída a homens e mulheres de Deus que na verdade estavam ali para estabelecer o conserto e o retorno daquelas pessoas que haviam se desviado da verdadeira adoração para Deus, né? Então, se for para ser taxado de rancoroso, estando na casa do Senhor e militando a milícia santa de Cristo, que seja por você pregar a verdade da Bíblia, aquilo que está na palavra do Senhor, onde o Senhor nos tem dito, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Que seja por chamar o pecador à conversão e ao conserto. Não porque você exerce algum tipo de beneficência, esperando o retorno do outro e não tendo retorno, passa a agir de uma forma completamente contrária daquilo que a Bíblia ordena que seja. Né? Tem gente que faz o bem na casa do Senhor e fica esperando a recompensa que venha do pastor na mudança de cargo ou que venha do outro que lhe dê X benefício material ou Y, sabe-se lá o quê. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Então nós vamos orar a Deus para que cada um de nós, em especial aqueles por quem oramos, todos nós sejamos sinceros na presença de Deus, temos a capacidade de servir a Ele com humildade. Como já mencionamos na oração de ontem, servir a Deus como Cristo nos ensinou, que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, curvou-se para lavar os pés de miseráveis pecadores a quem ele ensinava o caminho da salvação. Jesus foi humilde para lavar os pés até mesmo daquele que ele sabia que o trairia, daquele que ele sabia que não tinha coração perfeito para com ele, aquele que ele sabia que subtraía dele coisas. Porque Judas, sendo tesoureiro, como nós sabemos, ele furtava da bolsa que ele carregava. Ele era o tesoureiro do grupo, mas vivia de forma dissimulada. Jesus sabia de tudo. E mesmo assim, Judas também participou, né? Teve a oportunidade, o privilégio de ser ensinado por Cristo, de como ser humilde, de qual era o extremo da humildade que ele deveria alcançar. E é isso que nós vamos orar ao Senhor, para que essas pessoas, por quem intercedemos também, sejam verdadeiramente humildes, pessoas que não se corrompem, que não fazem o bem por mérito próprio, mas porque é algo intrínseco ao seu caráter, é algo que faz parte do seu ser. Fazer o bem, servir, pessoas que não ficam concentradas apenas em suas próprias necessidades, apenas em si mesmas, mas que têm
a capacidade de olhar para a necessidade da esposa, do marido e se importar com as suas demandas também, que inclui também demandas emocionais. Amém? O Senhor já havia nos alertado de que os últimos dias seriam repletos de pessoas amantes de si mesmos. E essas pessoas que para fazer caridade, que para fazer o bem, ou o que quer que seja, mesmo no seio familiar, precisam estar com a câmera ligada, expondo para todo mundo. Essas pessoas que têm uma necessidade urgente de serem louvadas são pessoas amantes de si mesmas. São pessoas que, ainda que estejam inseridas na comunidade cristã, ou seja, ainda que estejam em Israel, não são israelitas. Porque nossa bússola é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. O Senhor nos ensinou como tem que ser o exercício do servir a Ele, ao próximo, em nossas casas. E se a pessoa insiste em andar errado, não faz questão em conhecer a palavra do Senhor para corrigir seus próprios passos, é alguém que segue o Evangelho de forma desleixada. E o Senhor, Ele disse que maldito é aquele que serve a Ele desleixadamente. Não é isso? Essa palavra chega a ser dura. Então, vamos orar ao Senhor para que possamos nos enquadrar em todos os termos daquilo que Deus exige de nós e também aqueles por quem oramos. Já que o próprio apóstolo Paulo havia dito que nada que se faz sem amor tem validade, não faz sentido. E o dom que prevalecerá acima de todos, naquele grande dia, é o dom do amor. Então, de nada adianta o indivíduo que exerce obras maravilhosas, obras grandiosas, mas exerce sem amor. E a humildade também está no amor. O indivíduo que faz para si mesmo, para sua vanglória, para alimentar o seu próprio ego, é um indivíduo vazio, é um indivíduo sem sentido. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos diferentes. Nós somos sal. O sal dá sabor. O sal é o que faz a diferença. Somos sal que dá sabor. Por isso, estamos orando e permaneceremos em oração. Até porque o sal que não dá mais sabor não serve para nada além de ser pisado. Não é isso que Jesus nos disse? Então, vamos orar, vamos buscar no Senhor essa porção de hoje, que é essa capacidade de ser humilde ao servir. Não apenas nós, como eu disse, mas também todos quanto por quem oramos, que pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, pela fé nesse nome todo-poderoso, serão conosco um só corpo, vivendo uma só carne, em um só espírito. Vamos orar ao Senhor para que esse servir com humildade ao seu esposo, à sua esposa, no seio familiar, seja tão sincero e tão profundo que haja a capacidade de identificar qual é a precisa necessidade do seu cônjuge, do seu parceiro, né? Parceiro de vida. As muitas coisas e estímulos do mundo têm tirado do ser humano cada vez mais a capacidade de prestar atenção no outro, prestar atenção com amor. E isso também é demoníaco. Há uma engenhosidade satânica nisso também, porque cega na igreja, cega no seio familiar. A pessoa fica impossibilitada de identificar no próximo uma demanda que talvez ela possa resolver, ajudar o irmão, né? Ajudar a esposa, o marido, o filho, ou um membro no corpo de Cristo. Veja o que o Senhor nos ordenou, para que a gente não cuide somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Inclusive, acerca desse negócio, eu vou
marcar nesse devocional de hoje o vídeo onde eu comento a respeito da morte de uma jovem que, frequentando a igreja, ela louvava ao Senhor e os irmãos na igreja não puderam salvá-la das garras de familiares algozes. A moça estava sofrendo dentro de casa e não foi identificado o quanto ela estava sofrendo. Se alguém identificou, não se importou, não lutou por ela, não tomou a briga para si, por razões que não sabemos, mas o fato é que a moça morreu e antes de descer à sepultura ela sofreu muito nas mãos do pai, da madrasta, né? E sabe lá quem mais. Sofreu ao ponto de quando foi encontrado o cadáver dela, a perícia identificar que ela estava sendo acometida por bichos, que isso havia acontecido ela ainda em vida, né? Havia região do corpo dela que ela ainda em vida estava bichada. A moça havia sido amarrada na cama pelos próprios familiares, por aqueles que deveriam zelar por ela, amar a ela, cuidar dela, servir. E por razões que nós desconhecemos, ela não pôde contar com o corpo de Cristo. Esse caso é recente, aconteceu há poucos dias. A moça passou meses afastada do convívio, da congregação, não sabemos como se dava a presença dela no seio da comunidade. Então eu vou falar acerca disso nesse vídeo. É um vídeo que vai completar nossa oração, nossa ministração, né, do tema da nossa busca hoje, porque é importante, irmãos, que estejamos atentos. E se a gente pode fazer o bem, a gente tem que fazer, porque Jesus disse que o bem que a gente pode fazer e não faz é pecado. Imagina! Então vamos cuidar para que estejamos sempre debaixo da bênção do Senhor. Jamais, jamais maldição. Amém? Então oremos em nome de Jesus. Caso ao fundo você ouça uma música, né? Porque os vizinhos estão comemorando as festividades mundanas, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nesse momento maravilhoso, momento de entrar na sua presença, de falar com o Senhor, de trazer as nossas demandas, momento de concordarmos em oração acerca da sua bênção e do seu favor em nossas vidas, acerca da sua intervenção, Jeová, em nossas casas, nos propósitos que o Senhor mesmo tem ministrado em nossos corações, nas demandas que o Senhor tem administrado em nós. Nós vamos concordar acerca do tema dessa oração de hoje. Vem, Pai querido e Pai amado, revestir-nos do Teu poder. Vem, Senhor, nos ensinar a servir com humildade. Vem nos ensinar a servir, ó Deus, na Tua obra, meu Pai. Servir ao Senhor, meu Deus, de forma sincera, não preocupados apenas com as nossas demandas, mas servir ao Senhor como convém aos santos, atentando-nos uns aos outros no nosso seio matrimonial, de modo que o marido, alvo das nossas orações, seja tão diligente, tão atento ao ponto de identificar as demandas da sua esposa e ali servi-la com amor, não se ver a si próprio como superior, como melhor, como alguém que merece apenas ser servido e não servir. Está amarrado toda a ideologia satânica, está amarrado toda a ideia demoníaca, mundana, que tenta destruir as famílias. Ó Deus amado, levanta-te, Senhor.
venha ao nosso socorro. Ah, meu Deus, vem, fixa a tua palavra em nossos corações, visita cada um daqueles que são alvo das nossas orações, lapida o caráter, a mente, meu Deus, se for preciso quebrá-los, quebra nesse momento, mas faz a tua obra, confirma o teu querer nas nossas vidas, meu Pai, se for preciso, ó Deus, tornar essas pessoas por quem oramos, pessoas que são alvo da nossa intercessão e que conosco serão um só corpo e uma só carne, um só espírito. Se for preciso moê-las, ó Deus, para que ali do barro o Senhor refaça um vaso novo, vaso de honra na casa do Senhor, na tua presença, assim seja. Pai querido, Pai amado, derrama a tua unção sobre nós, derrama sim, ó Deus, começa a operar maravilhosamente, a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Doce Espírito Santo de Deus, continue intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Faça isso, Espírito Santo do Senhor. Concorda conosco com nossas orações e nossas intercessões. Meu Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a te servir. É o que nós te pedimos nesse dia, meu Pai. E nós te agradecemos tomando posse dessa vitória. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus nos deu essa vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.